Muito bom. Então, gente, uma linda noite para todos, que a gente possa desenvolver um bom encontro, né? É um bate-papo hoje, a proposta de hoje é falar sobre a arte de sonhar, sobre a arte de criar nossas realidades, né? Enfim, então é um bate-papo que a gente vai ter assim, muito assunto para a gente estar aqui filosofando, né? E quero aqui lembrar que o que eu compartilho aqui com vocês é um pouco da minha experiência, é um pouco da minha visão, dentro de todas as escolas que eu caminhei, e a minha base, né, a minha estrutura é dentro do xamanismo, porque dentro do xamanismo eu consegui encontrar o que eu chamo da a experiência mística, né? As experiências que os alquimistas tanto falam que é transformar, né, o chumbo em ouro. Então, toda a nossa transformação era uma transformação que representa justamente esse processo de transformar todas as nossas sombras, as nossas imperfeições em algo mais divino, né? Então, o xamanismo ele nos dá essa possibilidade. Dentro do xamanismo eu encontrei porque as experiências dentro das jornadas elas são muito originais, né? Eu estou muito consciente naquilo que eu estou fazendo e eu consigo também trazer um pouco da parte filosófica, né? Que é a parte dos estudos, quando eu indico, né, algumas literaturas para que a gente possa de repente ampliar um pouco esse conhecimento dentro do xamanismo, né? Então, dentro da roda, né, da filosofia nativa, nós temos, né, arquétipos. E esses arquétipos, eles facilitam a nossa jornada aqui nessa dimensão humana, né? Então, vamos entender os arquétipos como se fossem atores, né? A gente vai estar representando papéis. Então, você tem o papel do sonhador, do visionário, que hoje algumas linhas, né, chamam esse de co-criador, né? Nós somos co-criadores da nossa realidade, então a gente tem esse papel de sonhar, né? Um outro que futuramente a gente vai estar desenvolvendo, mas eu já trouxe algumas informações dele aqui, que é o caminho do guerreiro, né? E teve aqui um encontro que a gente falou sobre a arte do guerreiro, né? Que é o guerreiro interior, e foi assim um encontro assim muito rico, né? As pessoas depois me retornando, né? Trazendo, né? Como foi importante, né? Elas terem escutado tudo aquilo que a gente conseguiu trazer aqui. A gente também já teve um encontro que eu falei um pouco sobre o curador interno, tá? E já falamos também um pouco sobre o mestre. Mas a ideia é que volta e meia, né, eu venha trazer mais informações, porque os encontros nunca são muito parecidos um com o outro, né? Hoje eu estou, né, inspirado, então eu vou trazer algumas informações que é diferente dos outros encontros que a gente fez. Então, hoje a gente vai falar especificamente sobre o sonhador, né? E eu quero começar, então, esse assunto de hoje, muito na experiência que eu vivenciei hoje, né? E essa vivência que eu tive hoje, que foi justamente a gente ter se organizado hoje aqui para conhecer mais o projeto, né? A Fazenda. E havia lugares aqui na Fazenda que eu não tinha oportunidade, não tive oportunidade de conhecer. E hoje, então, aqui a gente foi, né? Eu me organizei, até com esse tempo, que a gente está tendo muito tempo agora, a gente aqui se organizou e foi um grupo de 5 pessoas conhecer uma nova área, né? Que foi até uma troca que a gente fez com um vizinho aqui. Ele, então, nos ofereceu uma área de floresta, né? Que para ele não é muito interessante, porque ele tem muito gado. E uma floresta fechada, para ele não era interessante. E a gente aqui tem, né? Como era uma fazenda de pasto, a gente tem bastante pasto. Então, houve essa pequena troca. E a gente, então, foi conhecer.
E como foi bacana, né? Esse momento de eu estar conhecendo, né? E toda aquela emoção, né? Aquela alegria, aquela felicidade de poder estar fazendo parte de um projeto como esse, estar caminhando em cima da montanha, depois a gente entrou pela floresta dentro, e o momento da gente encontrar aquele olho d'água, né? Na realidade, a gente encontrou dois, né? Um determinado ponto, né? Aquela água ali, claro, ainda muito suja ainda, mas brotando da terra, e a gente para e pensa, né? Como é que a água hoje, uma água potável, uma água boa, é algo assim tão precioso. E a gente aqui tem algumas nascentes, umas 4, 5. E estamos na época da seca. Eu acho que a grande chuva que teve aqui, acho que foi ali no finalzinho de março, para o começo de abril, foi a grande chuva, aquela chuva de realmente aqui ficar bem molhado, né? Assim, da estrada realmente virar um lamaçal. Essa que a gente chama de grande chuva, que realmente faz uma diferença aqui na natureza. Então, imagine, já são 4 meses que nós não temos, né, essa chuva aqui em Vassoura. Soninha está aqui, que também é uma moradora aqui de Vassoura, e sabe o tempo que a gente não tem uma chuva boa aqui em Vassoura, a gente está numa seca. E nessa época de seca tem muita queimada, né? Há 3, acho que praticamente aí, quase um mês atrás, tivemos uma queimada aqui, que ela começou, acho que 10 horas da manhã, aqui nos vizinhos, e quando foi 11 horas, meia-noite, ela chegou aqui na fazenda e a gente foi dormir 5 horas da manhã combatendo fogo, né? Uma experiência muito complicada, porque é um fogo totalmente diferente do fogo da cerimônia, né? E eu ali com a mangueira ali me senti, né, um bombeiro aqui homenageando o meu irmão Márcio aqui, com aquela mangueirinha ali com pouca água, e corria para um lado, corria para o outro. Quando eu pensava, aqui apagou, daqui a pouco surge um negócio, um barulho assim esquisito, né? Quando eu olhava para aquela labareda subindo de novo, eu falei, meu Deus, eu corria para lá e conversando, por favor, né? Pô, chega, né? Você já consumiu quase que a montanha toda. E é um fogo diferente, eu não consegui ter uma conexão com ele. Aí eu entendi, ali ficou muito claro o que é um fogo sagrado, né? O fogo das cerimônias, realmente o que é o espírito, né? Aquele ali, ele não me obedecia, tipo assim, parecia algo muito selvagem, tomando conta de tudo, passando por cima de todo mundo. Tive essa experiência aqui, né? Por quê? A gente está no período da seca, né? E como é interessante a gente estar vivendo aqui na natureza, eu estou tendo essa experiência de estar aqui vivendo nessa natureza, porque assim, eu consigo acompanhar as estações. Hoje a gente caminhando aqui na montanha, amarela, sabe? De você pisar no mato e ele fazer barulho de tão seco que ele está. Você vê que a representação do inverno é a morte. Então, realmente, se você olha para a natureza, dá essa sensação da morte. Mas a primeira chuva que tiver é uma coisa assim impressionante. Fica tudo verde de novo. E numa velocidade, essa é uma coisa impressionante. E eu reparando isso, né? A natureza totalmente. E o que é mais bonito? Aonde tem água, né? Que foi o local onde a gente foi hoje, aquilo tudo verde, lindo, né? Aquele verde escuro, é sinal que ali tem água. Então você vê que a água é vida, tanto na natureza quanto para nós. Então, quando a gente chegou na área de mata fechada, aquela mata verde, a gente pisava e o pé afundava, ou seja, muita água ali. Então, ali há uma grande fonte, uma grande nascente. A gente foi até para medir, ver quanto a gente vai gastar, material mesmo, né? Para depois a gente conseguir canalizar essa água e trazer para cá. Uma distância muito grande. E eu falei assim, gente, é um sonho estar vivendo aqui. Por quê? Porque há muitos anos da minha vida, eu vinha sonhando. Esse sonhando era tal, sempre trazendo na minha mente, né, que eu pudesse um dia estar vivendo num local parecido com esse. E quando eu me lembro muito quando eu fazia cerimônias em pousadas, né, e algumas vezes eu estava em pousadas assim muito bonita, muito bem estruturada, com, sabe, com cachoeira, né, com piscinas naturais. Eu tive assim muita vivência em lugares muito bonitos. E naquele momento, então, eu fazia uma prece, né?
Criador, que um dia eu possa, né, ser merecedor de viver num lugar como esse e ser guardião de um local parecido como esse, né? Então, quando eu estava ali, vamos dizer assim, pegando emprestado aquela natureza, o sonho daquela pessoa que já estava ali vivendo, né, a sua realidade, eu pegava emprestado aquele cenário e sonhava com o meu. Isso que a gente chama de co-criar. Eu estava criando, tá? Pegando emprestado aquele momento ali e estava, então, agradecendo. Naquele momento, aquele local que eu me encontrava ali era justamente o local no qual eu estava fazendo parte. É como se eu pegasse emprestado naquele momento e estou fazendo parte, estou agradecendo pela minha linda terra, né? Isso não lembra eu estar representando um papel em cima de um palco? Ok? Deu para entender que quando a gente fala de arquétipo, são papéis que a gente representa. Todos nós que estamos aqui temos esse arquétipo, esse personagem do sonhador, todos nós temos. Porque em algum momento da nossa vida, a gente utilizou muito esse arquétipo do sonhador. Normalmente quando a gente é criança, né? Então, a gente sabe, e eu já coloquei muito aqui, né, dentro do grupo, que a nossa primeira idade ali, que vai do zero, né, vamos botar assim, do 0 aos 7 anos, a gente vive o arquétipo do sonhador, né? Por quê? Porque a própria neurociência hoje comprova algo que as tradições antigas já sabia, tá? De uma forma muito intuitiva, de uma forma muito deles receberem do eu superior, que as crianças deveriam ser preparadas ali na primeira infância, nos primeiros 7 anos da vida dela, ensinando o sentido do sagrado, falando da conexão dos seres superiores, falando da sua relação com o mundo, explicando que estamos aqui num processo de um aprimoramento. Então, havia toda uma base sendo criada ali. Isso nas sociedades tribais era muito comum. Tanto que, assim, nos mosteiros, eles aceitavam as crianças a partir dos 4, 5 anos de idade. Até 5 anos, eles aceitavam as crianças para que um dia eles se tornassem monge. Passando disso, eles não eram aceitos. Por quê? Porque a mente já estava numa outra estrutura. Tá? E aí a gente fala assim, né? Como é que esses povos antigos sabiam que as programações eram até os 7 anos? Hoje a neurociência, através de todo um estudo, de toda a pesquisa, comprova isso. Tá? Então, dentro do xamanismo, o nosso sonhador, ele é muito ativo, né? Ali na nossa primeira infância. Todos nós aqui, né? Eu brinquei muito com boneco, fazia meus carrinhos de brinquedo e imaginava que aquele era o meu carro, né? E quando os meus tios chegavam, né? Eu sou de uma época que todo domingo tinha almoço na casa da minha avó, então meus tios chegavam e o que a gente fazia? A gente corria para os carros. Então eu me lembro que eu sentava lá no carro e ficava dirigindo como se o carro fosse meu, passando marcha, aquela coisa toda. Eu ali estava criando, né? A ideia é que, assim, eu vou ter o meu carro um dia, eu vou ter meu carro, aquela coisa toda. E eu tive a minha adolescência muito... o meu dinheiro era para comprar carro, ter carro possante, aquela coisa toda. Hoje eu entendo que foi uma programação que eu fiz quando era criança, né? Porque quando o meu tio chegava, aquela ideia de sentar ali, pegar o carro e estar dirigindo. As meninas brincaram muito de boneca, de cuidar, né, da bonequinha, de arrumar. Ela estava sonhando, criando ali o momento que ela vai ser mãe, o momento que ela vai ser avó. Então, a gente utiliza isso. Claro que com o tempo, conforme a nossa idade vai avançando, os nossos sonhos vão mudando. E aí que eu quero chamar a atenção em relação a tudo isso, né? Porque quando a gente é criança, os nossos sonhos é puro, é pureza, né? A gente não tem noção, né, do peso, a gente não tem noção dessa questão da lei de causa e efeito. Mas são sonhos, vamos dizer assim, que não vai atrapalhar a nossa jornada. Mas quando a gente começa a chegar a uma certa idade, a gente começa a ter que se colocar no mundo, aí a gente tem que começar a ter cuidado com aquilo que nós estamos projetando.
E uma das coisas que eu aprendi muito nessa tradição, que os meus sonhos, eles têm que ser baseados dentro do meu Dharma, tá? Então, uma das coisas que eu cometi de muito erro era pegar modelos aqui fora, tá? E me idealizar naquele arquétipo. E começar a seguir, buscar minha vida baseado num personagem, ou num jogador de futebol, ou num artista de televisão, ou naquela pessoa que realmente eu acreditava que seria o arquétipo que estaria me levando aonde eu queria chegar. E aí eu comecei a entender que aquele processo nunca ia dar certo, porque aquela história ali, ela não pertence à minha caminhada. E aí que a gente tem que começar a ter ter essa atenção, tá? O que realmente é meu? Qual é a minha história? Qual é o meu sagrado nesse momento? Né? Então, dentro dessa ideia que eu quero trazer aqui para vocês hoje, é que o sonhador, quando chega num determinado momento da vida dele, ele tem que começar, então, a prestar atenção. Aquilo que ele está criando tem que estar muito vinculado ao seu propósito, ao seu Dharma. E não de ficar buscando arquétipos, seja, de repente, numa novela, seja num filme, pode até ser que você tenha, né, vamos dizer assim, uma estrutura ali de base e foi inserido para você grandes livros de grandes mestres. E eu pegar aqueles ensinamentos e ser ensinamentos que vão, de repente, me trazer uma base para chegar aonde eu quero. Porque, normalmente, esses grandes mestres vão falar mais ou menos o que eu estou falando aqui. Olha, você tem um propósito e você precisa descobrir o seu propósito. Ok? E não ficar buscando a sua realização nos arquétipos de filmes, de novela, enfim, aquilo que a sociedade nos vende nesse momento. Entendeu? A gente tem que justamente buscar isso. Esse é o arquétipo do sonhador. E até hoje, a gente continua sonhando. O que eu quero que vocês prestem atenção é a qualidade desse sonho. E outra coisa que é muito importante, que eu quero aqui estar passando para vocês. Precisamos estar conscientes o tempo todo do que nós estamos criando em nossa mente. Tá? Isso é muito importante. E aí entra a prática da meditação. Porque a prática da meditação, ela vai nos levar para o silêncio. Tá? E como é importante essa ferramenta, criar esse hábito da meditação. Porque no momento que eu sento, eu vou olhar diretamente para o meu interior. E ali eu vou perceber o que está se passando com a minha mente. O que eu estou criando. E isso que eu estou criando é um propósito do meu eu inferior ou é um propósito do meu eu superior? Acredito que uma grande parte que está aqui, eu já conheço já há um bom tempo, que a gente já vem trilhando, né, uma jornada juntos, não é novidade isso que eu estou trazendo aqui para vocês. Tanto que dentro da nossa caminhada aqui, dentro daquilo que eu consigo entregar para vocês de informação, eu já falei sobre o observador. Precisamos desenvolver o observador. Esse observador, ele é desenvolvido com a prática da meditação. De princípio, ele é bem mecânico. A gente desenvolve ele com a prática da meditação. De você, todos os dias, criar um horáriozinho de você sentar com você e olhar para você. Com o passar do tempo, esse observador, ele vai estar com você 24 horas. Sempre observando ou te alertando do tipo, que qualidade tem esse pensamento que você está permitindo abrir a sua porta mental e chegar até você. Porque o tempo todo, dependendo do ambiente que você se encontra, as informações elas estão chegando. As informações elas estão
bairando, né? Porque são ondas, são frequências. E a nossa mente, que eu vou aqui trazer ela como chakra coronário, a gente tem a visão da coroa. Tá? E essa coroa, ela é receptora. Então, a nossa natureza mental, dentro do mundo energético, ela é uma antena receptora. Ela está o tempo todo captando informações. Tá? Só que ela não vai fazer a seleção, né, do que realmente é positivo e do que é lixo. Ela vai captando. Ok? Naturalmente, quando a gente não tem a prática da meditação, é dessa maneira que ela funciona. Quando eu começo a desenvolver a prática da meditação, isso é uma experiência minha, ok? Eu começo naturalmente a desenvolver o observador, mesmo quando eu não estou meditando. Quando eu sento para meditar, ou seja, e o termo não é nem esse, quando eu sento para ficar em silêncio, aquilo ali é o meu trabalho místico, é o meu trabalho, vamos dizer assim, de auto-observação. Tá? Durante muitos anos, a minha prática trouxe um observador. E esse observador, ele agora é 24 horas. Mesmo dormindo, eu já tive essa experiência de estar consciente dentro de um sonho e entender, é um sonho e vamos passar para um outro sonho? E aí o que acontece? Ou eu me acordo, me viro, a minha técnica é, eu viro a minha posição. Se eu estou deitado para um lado, eu viro para o outro lado. E naquele momento eu dou um comando, tá? Um patamar mais acima. Eu quero ir para um lugar mais acima desse que eu me encontro. Essas são as minhas experiências. E acontece. Eu hoje consigo, tá? Não estou aqui contando. Isso não é uma coisa sempre que acontece, tá? Quando eu estou em sonhos que eles não é muito agradável, eu consigo fazer isso. Tá? Como você desenvolveu isso? Não sei explicar como eu consegui desenvolver. Eu acredito que é a prática da meditação. Né? Outro dia eu estava até aqui conversando com a Alessandra, que é minha companheira, e falei assim, caramba, os meus sonhos parecem 3D. É tão real, sabe? Que assim, e é muito nítido na hora que eu acordo, que eu entro em meditação, vem como se realmente eu tivesse acabado de vivenciar aquilo ali nessa dimensão que eu me encontro. Eu tenho associado isso às práticas de meditação. Eu tenho associado isso a esse período que eu consegui ficar mais comigo. Então, eu intensifiquei todas as minhas disciplinas. E eu tenho observado isso na relação dos sonhos, muito nítido. Uma coisa assim, muito real. Não que antes não fosse, mas eu não conseguia perceber como estou percebendo hoje. Eu associei isso à prática da meditação. Tá? Então, esse observador, ele naturalmente, ele vai estar o tempo todo atuando, com o passar dos anos, o que a gente chama de pessoas que têm muitos anos de meditação, isso se desenvolve, que eu chamo de observador, que é aquele que ele vai deixar você o tempo todo consciente do que se está sendo construído mentalmente e que está chegando até você. Por quê? Porque a meditação, dentro de uma visão das tradições orientais, é um estado de consciência. Quando eu sento para meditar, a gente usa isso até de uma forma muito errada, eu não estou sentando para meditar, estou sentando para ficar em silêncio. Estou sentando para aquietar a minha mente. Estou sentando para que eu possa me alinhar com os meus corpos e fazer uma conexão com o meu eu superior. Essa é a prática. Tá? Eu saio dessa consciência mais humana, tá? E vou me alinhar com uma consciência mais superior. O certo seria isso. Mas, como muita coisa hoje se tornou comum e moda, né? Então, assim, até a meditação se tornou uma palavra assim, meio que... É como se ela estivesse perdendo o sentido, sabe? Está meio que... Enfim, eu não saberia agora trazer um outro termo, né? Ah, não, eu vou sentar para meditar.
Na realidade, não é isso. Você vai sentar para se organizar, para aquietar o seu interior, aquietar o diálogo mental. Okay? Porque a meditação é um estado de consciência. E uma das ferramentas que eu tenho observado, que esse estado que eu hoje consigo me encontrar trouxe, foi o observador. É como se o tempo todo há uma consciência tomando conta de tudo aquilo que é como se fosse um filtro, sabe? Ele vai filtrando e só vai chegar até mim aquilo que realmente tem a ver hoje com o meu propósito. Então, eu estou colocando isso aqui para vocês porque eu já ouvi muito desse mesmo assunto de pessoas que têm anos e anos de prática de meditação. Tá? E a gente entra no estado de consciência, esse estado de consciência, você sai de uma frequência vibracional e tudo aquilo que tem a ver com aquilo que você está vibrando chega até você. E o que não tem, passa totalmente despercebido. Ou seja, a sua mente, a sua antena, ela não capta mais. Ok? Ela não capta mais. Mas, no começo, é totalmente mecânico. Eu tenho que desenvolver todos os dias uma prática. Acordei, tomo um banho, bebo uma água. Antes de se envolver com qualquer coisa do mundo, senta e se conecta. Essa prática, eu estou me alinhando ao arquétipo do meu sonhador. Primeiro, eu tenho que observar em que frequência eu me encontro. Você não vai criar nada ali agora. É observar, tá? Em que frequência eu me encontro. Você está em paz? Tem alguma coisa tirando a sua paz mental? O que está te agoniando? Esse é o primeiro observar, tá? Dentro dessa prática, eu vou utilizar o arquétipo do curandeiro, que é o curador interno. Eu vou utilizar todas as ferramentas que eu tenho de limpeza. Aí vem a parte da purificação, né? Eu purifico, estou limpando cada consciência, meu corpo mental e emocional, que é o mais contaminado. A sala já avisou que vai fechar, na próxima sala eu vou falar um pouco da natureza mental e emocional, que é a formação da nossa alma, tá? Então, na minha parte da manhã, para que eu possa me conectar, a prática é essa. Depois que eu faço toda essa limpeza, depois que eu faço todo esse movimento e percebo que eu estou num estado mais alterado, aí sim eu posso começar a projetar. Ok? Eu vou finalizar essa parte aqui, que a sala daqui a pouco ela fecha.